Meu paciente não teve resultado, e agora? Olá, Nutris, tudo bem? Meu nome é Julia Bergman, sou nutricionista e mentora de nutricionistas que desejam crescer na profissão. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre quando o teu paciente ele não tem resultado. O que fazer, como lidar com essa situação, então tudo isso eu vou estar falando nesse nosso vídeo de hoje. Então, se tu deseja mais conteúdos relacionados a como crescer no consultório e viver de nutrição, não esquece de me seguir lá no DigiNutri, @digi.nutri, e também de se inscrever aqui no canal, porque semanalmente eu tô postando conteúdos relacionados ao universo da nutrição. Então, bora já começar o vídeo falando um pouquinho sobre como lidar com essa situação. Eu sei que muitas vezes, Nutri, é muito frustrante, né? Quando a gente faz o plano alimentar, muitas vezes para o paciente super insegura, muitas vezes se é o plano alimentar ideal para ele. Então a gente pensa, enfim, todas as refeições, elabora todas a prescrição, as orientações, e às vezes fica até mesmo naquela insegurança. Ai meu Deus, será que esse plano alimentar vai dar certo? Enfim, e daí quando o paciente chega, ele não tem resultado, ele não emagrece ou não ganha massa muscular, ou muito pelo contrário, tem o resultado oposto. Ele acaba ganhando peso muitas vezes, perdendo massa muscular, ou seja, o objetivo contrário sobre o que ele veio te procurar. E muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, né? E agora o que eu faço? Então, Nutris, o primeiro ponto muito importante para que tu aprenda a lidar nessas situações é a primeira coisa, é ter um conhecimento técnico. Então, por isso que é muito importante a gente buscar conhecimento mesmo. Então, hoje eu trabalho, por exemplo, com o nicho de emagrecimento. Então, eu vou buscar estratégias relacionadas ao nicho de emagrecimento, vou buscar cursos, mentorias, enfim, tudo que for possível para que eu realmente consiga ter um domínio técnico sobre a área que eu atendo hoje. Porque muitas vezes essa insegurança na prescrição, ela também tem relação com a falta de conhecimento, muitas vezes, que a gente tem, o domínio que a gente tem naquela área. Por isso que é bem importante mesmo tu tentar ao máximo ter, claro, né, a gente nunca vai saber tudo 100%, tá 100% segura e confiante. Mas quanto mais tu conseguir estudar, se dedicar para realmente ter mais conhecimento, melhor, Nutris, porque como eu falei, querendo ou não, principalmente quando a gente tem um nicho, a gente tem um foco. Então facilita as pesquisas, os teus estudos, e acaba que todo o público ele vai ter mais ou menos as mesmas dores, os mesmos desejos. A estratégia nutricional ela vai ficando cada vez mais parecida. Então, com isso, tu vai ficando com muito mais autoconfiança também, e até mesmo tu consegue ter um domínio maior sobre essas dores e desejos. Mas para isso é importante, primeiro, nichar teu nicho. Isso já vai ajudar com que tu se sinta muito mais confiante e também estude mais sobre as áreas que tu trabalha hoje. Por exemplo, eu tenho um nicho e um subnicho. Meu nicho é emagrecimento e o meu subnicho é saúde da mulher. Ótimo. Então, essas duas áreas que eu atuo hoje vão ser as áreas que eu mais vou me aprofundar no tema para que realmente eu consiga fazer o melhor atendimento para o meu paciente. Segundo ponto, muitas vezes a gente foca muito no plano alimentar, no cálculo calórico, no déficit calórico, se está extremamente calculado, só que às vezes a gente não olha o plano alimentar em si, os alimentos que estão no plano alimentar. É claro que é importante, né, se o paciente deseja emagrecer, a dieta está em déficit calórico, se é uma dieta que realmente vai fazer com que o paciente atinja aquele objetivo. Mas às vezes a gente olha muito a questão numérica e pouco da questão da qualidade e o quanto que aquele paciente vai conseguir executar. Então, por isso, Nutri, eu sempre falo, tu como nutricionista, seguiria essa dieta que tu está prescrevendo para o teu paciente? É uma dieta prática? É uma dieta validada? É uma dieta que realmente funciona dentro da rotina do paciente, do estágio atual do paciente? Porque muitas vezes a gente está fazendo uma dieta que é a dieta perfeita do artigo científico. Só que lembra, teu paciente é uma pessoa, ele não é um artigo científico. Por isso que é muito importante realmente fazer uma dieta que vai ser possível de fazer. Por isso que muitas vezes eu faço a dieta, inclusive, com base no dia usual do paciente, no dia a dia, na rotina dele, para que ele realmente consiga executar. Porque não adianta fazer algo muito mirabolante, porque muitas vezes ele faz ali por 1, 2 dias e depois ele não consegue manter pelo fato de mudar muito a rotina, mudar muito o padrão de alimentação. Isso é algo realmente insustentável. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, né, para não ser a dieta do artigo científico. E sim, tu pode, claro, pegar informações que são importantes de alguns alimentos, que estão relacionados a artigos, uma estratégia validada, mas
passar toda essa estratégia validada e ajustar conforme essa rotina, conforme a necessidade e momento do teu paciente também. Um outro erro e cuidado muito importante. Será que o teu paciente ele tá realmente entendendo o teu plano alimentar? Porque muitas vezes tu prescreve um plano alimentar e o paciente ele não entendeu o plano. Ele não entendeu muitas vezes por que ele tem que estar comendo o ovo de manhã, por que tem que ter a chia ou a linhaça, por que à tarde tem que comer junto à fruta uma proteína. Se tu não explica, o paciente ele não vai saber. E com isso ele vai ter menos resultado. Por isso que o plano alimentar, a explicação do plano alimentar é um dos pontos mais importantes. Então, por isso, Nutris, foquem em explicar o plano alimentar para o paciente de vocês, do porquê tu colocou aquele alimento, sobre a combinação, sobre as refeições, sobre as trocas dos alimentos, sobre as trocas das refeições, que são um ponto muito importante para que ele realmente execute e tenha resultado. Então isso faz toda a diferença de realmente estar colocando todo esse passo a passo, de realmente estar colocando ali as refeições e as explicações, as orientações de uma forma muito clara para que o paciente ele entenda realmente como executar o teu plano alimentar. Outro ponto muito importante é estipular muitas vezes metas e orientações para uma próxima consulta. Porque às vezes o paciente ele também fica um pouco perdido sobre, qual que é o passo a passo, o que eu devo seguir. Então, orientar e fortalecer os pontos de melhoria, isso é muito importante para que ele tenha mais resultado. E, inclusive, outra estratégia aí junto, após a consulta, fazer um bom pós-consulta também, enviando muitas vezes mensagem, perguntando se ele tem dúvida, para que ele execute melhor esse plano alimentar e com isso, na consulta de acompanhamento, ele tenha mais resultados também. Porque muitas vezes o paciente que ele acaba desanimando, ele acaba tendo muitas dúvidas, ele acaba errando muito no plano alimentar e com isso ele tem menos resultado. Por isso esse acompanhamento pós-consulta também deve fazer parte, de todo o teu acompanhamento nutricional. E no momento do atendimento, Nutris, o que também é importante a gente entender? Todos os pontos que eu comentei aqui com vocês são pontos que vocês devem melhorar. Só que um ponto muito importante da gente entender na nossa prescrição é que a nossa prescrição nutricional depende 50% de nós, ou seja, das estratégias, das orientações, da explicação sobre o plano, das estratégias de motivação, de um bom pós-consulta e de todos esses pontos que eu comentei. Um plano realmente específico para o paciente, um plano que seja possível para o paciente executar. Então, isso é fundamental, essa é a nossa parte dentro da prescrição. Só que as outras 50%, a execução, isso depende 100% do paciente. Ou seja, nada adianta eu prescrever tudo maravilhoso, fazer um bom pós-consulta, explicar o plano alimentar se o paciente não executa aquilo que a gente prescreveu. E com isso ele acaba não tendo resultado. Então, por isso, um ponto muito importante da gente entender, Nutris, é que tá tudo bem. Também quando o paciente não tem resultado. Quando nós fazemos o nosso melhor, buscamos realmente todo o conhecimento técnico, explicação do plano, um bom pós-consulta e todas as orientações para o paciente, e quando ele não tem resultado, muitas vezes, grande parte das vezes, a culpa não está sendo da tua estratégia. E sim, simplesmente porque o paciente ele não conseguiu aderir àquela conduta, simplesmente porque ele ainda não está no momento dele, talvez não tenha sido a prioridade, talvez por situações emocionais que aconteceram no mês ele não conseguiu executar. Enfim, várias questões muitas vezes fazem com que o paciente ele não tenha resultado. Ou simplesmente talvez a estratégia ainda tenha sido um nível um pouco a mais para ele e tá tudo bem a gente ter que ajustar e reajustar a estratégia, a conduta no momento da nossa prescrição. Mas é um ponto bem importante vocês entenderem. Não é porque a gente tá fazendo o plano perfeito, fazendo toda a estratégia perfeita, que necessariamente nosso paciente vai ter resultado. Porque o resultado dele também depende da execução dele. Por isso que é importante a gente também tirar esse peso das nossas costas, conversar com o paciente o máximo possível para ver quais foram as dificuldades maiores que ele teve, aonde que vai ser importante ajustar, se é mais no almoço, se é mais no lanche, se é mais no jantar, como que tá sendo o final de semana, entendam qual que tá sendo o maior gatilho ali do paciente e trabalhe naquele gatilho, porque muitas vezes não é mudar o plano alimentar, porque o problema é que ele não tá executando o plano alimentar, ele tá com erro em algum gatilho, que é aquele gatilho que é importante mudar para que ele execute a tua prescrição. Porque se ele tivesse executado a prescrição, ele muitas vezes teria o resultado, se tu fez uma prescrição certa. Mas como muitas vezes ele não conseguiu executar a prescrição, o que tu precisa é entender hoje qual que é a maior dificuldade, qual que tá sendo o gatilho, qual que tá sendo o momento para que vocês trabalhem a partir de ferramentas, muitas vezes orientações, metas, estratégias,
para que isso seja corrigido e daí ele execute o plano e assim tu vai evoluindo conforme novas estratégias e novo plano alimentar para que aí sim ele tenha resultado. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também de me seguir lá no @DigiNutri, porque semanalmente eu tô aqui no YouTube e diariamente eu tô lá no Instagram também falando um pouquinho mais sobre como crescer na profissão como nutricionista. Um super beijo e até o próximo vídeo.